Bom, nosso trabalho gira em torno do capítulo 3, Indústria Cultural, Cultura e Legitimação, do livro dos Meios e Mediações, pelos nossos componentes Gustavo, Luiz Eduardo, Adilson, Maísa e Melissa. O período nazista, sem dúvida, foi a base da radicalidade, porque foi com o nazismo que o capitalismo deixou de ser somente economia e passou também a ter sentido de política e cultura, abrangendo a massa total. O que resulta uma mudança profunda de perspectiva, ou seja, em vez de partir de uma análise empírica com um sentido voltado para a cultura, deve-se partir de uma racionalidade desenvolvida pelo sistema, que é uma industrialização mercantilista. As demais teorias sobre cultura de massa entendiam apenas na teoria associada sem mero entendimento com sua função. Porém, os trabalhos feitos na escola de Frankfurt, que é muito citada no livro, realizou um debate político interno, porque no começo não permitiu usar ideias politicamente, a qual deixou restar os outros pensamentos à esquerda. Porém, só posteriormente a sociedade descobriu o que os pensamentos de Frankfurt nos impediam de pensar. Porém, o popular na cultura não faz com sua negação, mas com experiência e produção. O conceito de indústria cultural se deu no início do século de 1947, por Orkman e Adorno, que além da América do Norte se passar na era da democracia e a Alemanha na era nazista,
O texto buscava falar da história que a partir da razão seguia a irracionalidade, no qual o movimento a partir da total da política e a cultura de massa, mas sendo essa junção dinâmica. O texto fala que esses conceitos se dão por um longo processo que envolve vários argumentos, que vão se unificando sob a desdobra dessa reflexão. Pois essa unidade de sistema é mencionada a partir de uma pesquisa lógica de indústria, que se divide na produção em série e a disposição entre a produção de necessidades e de coisas supérfluas, que não vão além do que a necessidade. Tomando esse exemplo a música do jazz, o compositor desse tipo de música retira toda a regularidade de sons que não se adequam ao seu estilo. Ou seja, a materialização da unidade se faz um esquematismo, uma coisa de sequência, onde a cultura se baseia em seu próprio gosto. Mas com certeza, a pressão da massa é tanta que até os melhores acabam cedendo. Porém, sem cantar com jazz e rock and roll no lugar de uma música clássica, serve apenas para dar uma certa desculpa aos interesses da indústria e da cultura. Na comunicação de massa, a arte permanece em sua face original. Quando não participa da comunicação, entretanto, é lamentável que essa concepção pura que é a arte seja rebaixada até o sarcasmo. Existe uma ruptura, ou seja, uma quebra de regra, que está no ponto de partida que para Benjamin, um dos nomes mais citados do livro, não investigou, pois ele tomou como a realidade como algo que não tem continuidade, porque toda cultura é trajetada pela história, então Benjamin decide em passar em mudanças que possam mudar essa concepção, misturando com o que passa nas ruas com o que passa nas fábricas. Para Benjamin, a relação de massa está com a cidade, as pessoas em geral. Ou seja, a massa aparece como três figuras. A da conspiração, que visa dar uma maquiada no espaço. A da política, um exemplo a convergências desses representantes, querendo limitar a miséria social e a elite. A figura das pistas, que o livro cita como se funde com a cidade, ou seja, colocar cada um em um todo, na multidão, o ato de reconhecer os registros de identificação, como os números das casas até as buscas feitas por detetives. A terceira figura é a da experiência da multidão, que trata da concentração das pessoas, as que se opõem a uma força que os reprime, no qual querem reivindicar suas vozes. Um exemplo seria como os protestos, manifestações públicas. Resumindo para Benjamin, quando leu Baudelaire, a massa deu um novo sentido. Massa é uma expressão de um modo de sentir. A indústria cultural significa a razão de formar a cultura de forma única, em que se produzem os processos culturais no qual essa indústria passava a funcionar na base do mecanismo em que a criação cultural se relacionava em produção. Posteriormente, a cultura de massa se redefiniu em duas direções, o da informação e o da imaginação. Ou seja, a mídia produz uma certa informação onde se destacam os supostos sucessos e que, na atualidade cotidiana, vira um lado de enigmas, ou seja, uma ficção, mas que predomina o realismo. Portanto, a indústria cultural se faz pelo cotidiano, o real e o imaginário.